Olá, tudo bem? Eu sou o Maicon, eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa e hoje a gente vai falar um pouco sobre interpretação de textos para o concurso do Banco do Brasil. Essa aula é um oferecimento de Incompany English. A melhor forma de você aprimorar suas habilidades em relação à interpretação de texto é efetivamente lendo, escrevendo, tendo contato com textos. Então, na verdade, falar sobre interpretação de textos é um assunto muito vasto e iria tomar muito tempo se a gente ficasse aqui. Então eu vou abordar os principais aspectos aos quais você deve prestar atenção no momento que você estiver trabalhando com o texto durante o concurso. A gente vai falar aqui das diferenças entre linguagem, língua e fala. A gente vai falar um pouco também de gêneros textuais. A gente vai falar de conotação e denotação. A gente vai falar de intertextualidade. E a gente vai abordar também algumas outras figuras de linguagem que também são bastante importantes, certo? Bom, começando então a diferença entre linguagem, língua e fala. Linguagem é o conjunto de sinais utilizados para se comunicar. Ela pode ser verbal ou não. Por exemplo, um gesto, uma música, uma placa. Tudo isso são formas de linguagem, formas de comunicação. Por exemplo, se eu fizer isso daqui. Esse daqui é o sinal universal para negação, significa não. Então, por exemplo, se você tiver um dia andando no parque e de repente bater aquela fome e você vai pedir para o seu amigo uma bolacha e ele faz isso daqui, você sabe qual é a resposta dele. Ele não vai te dar bolacha e você provavelmente vai passar o resto da tarde com fome. Uma outra situação hipotética. Você está dirigindo seu carro numa tarde ensolarada e aí você vê no final da rua aquela placa grande, vermelha, com aquelas 4 letrinhas que dizem pare. Você não vai avançar. Você entendeu o sinal, você entendeu o comunicado. Ela está dizendo para você parar. Então você para. Esses são exemplos de linguagem não verbal. Referente à linguagem verbal, ela tem duas grandes dimensões. Ela tem a dimensão da língua e a dimensão da fala. A língua é o código utilizado para se comunicar. O idioma, no caso. No Brasil a gente fala o português brasileiro. Na Itália se fala o espanhol. Na Itália não se fala o espanhol. Na Itália se fala o italiano. Na Inglaterra se fala o inglês. Na Espanha se fala o espanhol. Então, a língua é efetivamente o idioma que você utiliza para se comunicar. Já a fala é algo mais individual. É a forma com que cada pessoa utiliza a língua. Com gírias, expressões idiomáticas, etc. E isso pode ser influenciado por diversos fatores, como classe social, faixa etária, nível de escolaridade, etc. Por exemplo, quando eu estou me comunicando a nível coloquial, uma palavra que eu uso muito, muito, muito é a palavra cara. Por exemplo, cara, o que é isso? Ou então, quem é aquele cara aí? Esse é um hábito que eu adquiri pelo meu convívio social, pelas pessoas que me rodeiam. E é algo que eu internalizei na minha fala. Ou seja, fala é algo individual que se manifesta em cada pessoa dentro de um determinado idioma. Ok até então? Bom, em relação à linguagem, língua e fala era isso. Agora a gente vai abordar um pouquinho gêneros textuais. Gêneros textuais é algo muito, 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 muito importante, não só para concurso, mas para sua vida. Por quê? Porque o gênero textual ele vai ajudar você a encontrar aquilo que você deseja em determinado texto. Porque, para começar, o que é um gênero textual? Gênero textual é uma determinada espécie de texto que contém determinadas características. Vou citar um exemplo. Se você quiser procurar dados, informações estatísticas sobre a economia brasileira, por exemplo, onde você procura? Você vai num show de humor? Não, porque o humor é sátira. Ou seja, se você estiver atrás desse tipo de informação, você provavelmente vai pesquisar em um gênero notícia, no gênero
a reportagem onde é bem mais provável que você encontre esse tipo de informação com credibilidade, inclusive. Mas, por exemplo, se você quiser se entreter, se você quiser dar umas risadas, o que você faz? Você vai nas páginas policiais? Óbvio que não. Porque as páginas policiais não vão conter piadas, não vão conter ironias, não vão conter nada nesse sentido, porque essas não são características do gênero textual, reportagem policial. Ou seja, se você quiser ouvir ironias, se você quiser ouvir piadas, aí sim você vai no show de humor. Ou seja, gêneros textuais é o conjunto de características que determinam um tipo de texto, certo? Os gêneros textuais são infinitos e cada um deles possui o seu estilo. Em concursos, no geral, o que você vai encontrar são artigos de opinião, eventualmente, mas no geral você vai lidar muito com o gênero notícia, onde vão constar dados, estatísticas, etc. Então, se você souber as características do gênero notícia, isso facilita muito, muito, muito para você desenvolver o seu raciocínio quando for trabalhar com o texto, certo? Bom, falar um pouco agora sobre denotação e conotação. O que é isso? Denotação é a palavra com o seu significado original. Já conotação é a determinada palavra com um significado que só faz sentido dentro do contexto. Por exemplo, se eu disser algo como o diabo é o inimigo de Deus, você sabe que o diabo é o ser mitológico, bíblico, que representa o mal e graficamente geralmente ele é representado com vermelho, com chifres, esse tipo de coisa. É a figura do diabo. Mas se eu disser uma frase, por exemplo, assim, ela fez o diabo com ele, não significa que essa moça e esse rapaz vieram e disseram, vamos fazer o diabo, e começaram a montar o diabo. Não. Nesse caso, o diabo ele está sendo apresentado de uma forma conotativa. Ou seja, o fato deles terem feito o diabo significa que a menina fez muitas coisas com esse rapaz. Que ela provavelmente colocou ele em diversas situações das mais estranhas possíveis. Isso vai depender do contexto. Mas definitivamente não significa que ela montou o diabo com o rapaz. Significa que ela fez diversas coisas. Ou seja, conotação depende do contexto. Denotação é o significado original da palavra. Certo? Intertextualidade. Para você entender o que é intertextualidade, antes eu vou dar uma pequena introdução. Todo tipo de texto, não só texto escrito, texto oral, o que a gente produz na nossa fala, no nosso pensamento, ele não vive isolado. Ele está inserido em um contexto maior de todos os diversos textos que foram produzidos pela humanidade até hoje. Então, todos os termos, todas as referências que você tiver, você precisa, para que você seja entendido, o seu interlocutor ele precisa ter um determinado conhecimento de mundo. Por exemplo, se eu disser algo como, aquela menina, ela é muito narcisista. Narcisista, nesse caso, ele remete ao mito grego de Narciso, que era o rapaz que era extremamente bonito e ficou encantado com a própria imagem quando teve contato com ela. Então, você sabendo dessa história, ou não necessariamente conhecendo a mitologia, mas você sabendo o significado de narcisista, você tem o link entre essas histórias. Isso acontece o tempo todo. Um outro exemplo, se eu disser algo como aquele rapaz é maquiavélico. Maquiavélico, nesse caso, faz referência ao autor Maquiavel, que tinha na sua obra elementos de crueldade, de maldade. Então, o termo maquiavélico remete às obras de Maquiavel. Isso é intertextualidade, é você encontrar elementos de um texto dentro de outro, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco de figuras de linguagem. Basicamente você tem dois tipos de figuras de linguagem, as figuras sintáticas e as figuras semânticas. Não é importante nesse momento e nem para a prova necessariamente que você saiba classificar todas essas figuras, mas é muito importante que você consiga identificar no texto quando uma figura de linguagem está sendo usada,
para que você não tome algumas ideias propostas pelo texto de forma literal. Então aqui a gente vai abordar as figuras que são usadas com mais frequência, as mais relevantes. Eu vou começar então pelas figuras sintáticas. Isso significa que elas alteram a ordem dos elementos na frase, certo? Eu vou começar falando de silepse. A silepse ela pode acontecer de três formas. Ela pode ser uma silepse por gênero, por pessoa ou por número. Por exemplo, se eu disser aqui a gente é alfabetizado cedo. Isso é uma silepse de gênero, porque no momento em que eu utilizo a palavra alfabetizado no gênero masculino, subentende-se que a maioria das pessoas faça parte do gênero masculino. Por exemplo, se eu fizer a alteração, ao invés de dizer alfabetizado, eu disser aqui a gente é alfabetizada cedo. Significa que eu estou me referindo a um grupo de mulheres e que eu provavelmente sou uma mulher. Certo? Em relação à pessoa, se eu disser algo como todos estávamos ansiosos, pela flexão do verbo estávamos, você sabe que eu estou me incluindo nesse grupo e que eu estou referindo à primeira pessoa do plural. Todos estávamos ansiosos. Mas se, por exemplo, eu quiser fazer uma alteração de ser, todos estavam ansiosos. Aí eu fiz uma alteração de silepse de pessoa. Eu estou me referindo a eles, ou seja, eu não me incluo mais nesse grupo. Da primeira pessoa do plural, ela passou para a terceira pessoa do plural. Ao invés de estávamos ansiosos, estavam ansiosos. Terceiro exemplo de silepse é a silepse de número. Se eu disser, por exemplo, o time venceu e gritaram. Se eu disser gritaram, você subentende que tem mais de uma pessoa no time, porque as diversas pessoas que fazem parte do time gritaram. Porque o verbo gritar, se eu conjugar ele da forma gritaram, ele não concorda com o time, que é o sujeito. Então, o time venceu e gritaram. Isso é uma silepse de número, porque subentende-se, através do verbo, que existe mais de uma pessoa no time. Ok? O próximo, a gente vai trabalhar com elipse e zeugma. Nomes bonitos, né? Eu sei. Na verdade, eles são bem parecidos, mas tem uma pequena diferença. Um exemplo de elipse. Se eu utilizar a frase a noite caiu, na cama, eu. Você subentende, pelo contexto geral, que eu estava na cama quando a noite caiu, mesmo eu tendo omitido o verbo estava. A elipse é exatamente isso. É a omissão de um termo sem que haja prejuízo para o entendimento da frase, da oração. Portanto, a noite caiu, na cama eu. Eu omiti o verbo estava, porque pelo contexto percebe-se que eu estava na cama, certo? Zeugma é algo muito, muito parecido, porém é a omissão de um termo já referido na frase. Por exemplo, se eu disser o dia estava quente, o parque lotado, eu fiz a referência ao verbo estava na primeira oração. O dia estava quente, o parque lotado. Eu omiti o verbo estava porque ele já foi referenciado na primeira oração. Então não há necessidade de eu repeti-lo. Isso é um recurso estilístico que ajuda muito a tornar o texto mais atrativo e menos cansativo também. Então, zeugma e elipse são na verdade a mesma coisa. A diferença é que a zeugma ela omite um termo que já foi referenciado. A elipse ela omite um termo que não vai causar prejuízo algum para o texto. Ok? Pleonasmo. Pleonasmo é bem comum, a maioria das pessoas conhece. Pleonasmo é a repetição de uma informação óbvia. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, bola redonda, o professor Maicon lindo. Não, brincadeira, essa por mim. Mas essa repetição que não é necessária, mas que a gente faz para reforçar uma ideia muitas vezes, mas que é óbvia, ela é chamada de pleonasmo. Anacoluto. Veja o exemplo. Ela, já que é linda, nem vou tentar. Ela, nesse caso, não concorda com nenhum termo da oração. Portanto, isso é o que eu chamo de anacoluto. Ela se faz presente aí
simplesmente por uma questão sintática. Inversão. Inversão é quando uma frase não está na ordem direta. Por exemplo, se eu disser caiu da ponte essa manhã um carro branco. O sujeito do carro branco foi deslocado para o final da frase. Na ordem direta ela ficaria um carro branco caiu da ponte essa manhã. A inversão é simplesmente o deslocamento desses termos, certo? Assíndeto. Assíndeto é quando você não tem nenhuma ligação, nenhuma conjunção ou preposição que conecte os termos. Por exemplo, a frase cheguei, olhei, fui embora. Eu omiti a conjunção e. Ao invés de cheguei, e, olhei, e, fui embora, simplesmente eu falei cheguei, olhei, fui embora. Isso é chamado de assíndeto. Polissíndeto. Polissíndeto é justamente o contrário de assíndeto. Polissíndeto é quando você enfatiza determinada conjunção ou determinada preposição para dar uma ideia de ênfase. Por exemplo, se eu disser ele vem e trabalha e vai e volta, eu estou querendo enfatizar que essa pessoa faz muitas coisas. Portanto, enfatizando a conjunção e, eu dou essa ideia de muitas atividades sendo praticadas. Anáfora. Anáfora, ela é a repetição também, mas não necessariamente, mas não de um síndeto, mas de algum outro termo da oração. Por exemplo, se eu disser ela quer trabalhar, ela quer viver, ela quer dançar. Eu repetindo o termo ela quer, eu reforço a ideia das coisas que ela tem necessidade, de que ela efetivamente quer. Ok? Agora, vamos falar um pouco da questão semântica. Semântica, ela se refere mais ao significado dos termos, das palavras utilizadas. Eu vou começar falando de um fenômeno também que é bastante popular, que é a metáfora. A metáfora é a comparação, ou melhor, é a substituição de um termo por um equivalente através de determinada comparação. Por exemplo, se eu disser, ele venceu a queda de braço, ele é um touro. Efetivamente você sabe que ele não é um touro, porque um touro não tem braço e um touro não luta a queda de braço. Mas touro no sentido de que ele é muito forte. Ou seja, através de uma metáfora eu comparei esse homem que é forte com um touro, certo? A catacrese. A catacrese é como se fosse uma metáfora batida. E justamente por ela estar batida, muitas vezes ela perde o significado original da palavra. Por exemplo, se eu disser dente de alho, alho não tem dentes, ou então o pé da mesa, o pé da cadeira. Isso é chamado de catacrese, porque são termos metafóricos que perderam o significado original de metáfora e foram incorporados efetivamente ao idioma. A prosopopeia. Prosopopeia é quando a gente dá características humanas, na maioria das vezes, para seres inanimados. Por exemplo, se eu disser o céu chora lágrimas de desespero. O céu não chora e o céu não se desespera. Isso são características de seres humanos. Então, eu poeticamente e estilisticamente usei uma prosopopeia para dar esse tom de aflição para essa frase. Porque, como eu falei, o céu não chora e não entra em desespero. Portanto, isso é um recurso chamado prosopopeia. Hipérbole. Hipérbole é o exagero. Por exemplo, se eu disser, ela já tentou isso mais de 1000 vezes. Não significa que a pessoa necessariamente tentou mais de 1000 vezes. Dependendo da situação, ela pode ter tentado várias vezes e você usa esse exagero de forma estilística para demonstrar que a pessoa já tentou diversas vezes, mesmo você não tendo contado e provavelmente ela não tenha tentado as 1000 vezes. Mas é um recurso estilístico que dá a ideia de ênfase, certo? Eufemismo. Eufemismo é um certo disfarce que a gente usa com termos para aliviar alguns termos que podem soar pesados. Por exemplo, se a mãe do seu amigo vem a falecer, você vai falar com seu amigo, você não vai dizer, sua mãe morreu. Não, só chato, né? Você provavelmente vai dizer, sua mãe se foi, ou então sua mãe faleceu. Que são termos mais leves, que soam melhor,
mas que no final das contas têm o mesmo significado. Antítese. Antítese é a colocação de termos que se contradizem. Por exemplo, se eu disser ela vem, eu vou, ela sai, eu chego, ela levanta, eu sento. Ou seja, você coloca um termo e logo em seguida a moça faz o contrário. Isso é chamado de antítese, para reforçar a ideia de que a pessoa sempre faz o contrário, certo? Paradoxo. Paradoxo é parecido com antítese, a diferença é que o paradoxo não faz sentido. Por exemplo, os versos de Camões. Clássico famoso, se eu disser: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Como é que uma ferida dói e não se sente? Não faz sentido. Ou então um contentamento descontente. Isso é o paradoxo. É um recurso utilizado que não faz sentido, mas que dá justamente essa ideia de que é difícil de entender, nesse caso, o amor. Bom, metonímia. Metonímia é quando você pega a parte pelo todo. Por exemplo, se eu disser, ele lê Machado. Não significa que ele lê o Machado. Significa que ele lê as obras de Machado de Assis. Ou então se eu disser, ela ouve Beatles. Não significa que ela ouve os Beatles se eles estão fazendo qualquer som. Significa não, que ela ouve as obras dos Beatles, que ela ouve as canções dos Beatles, que ela ouve os discos dos Beatles, certo? E para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a sonoridade. Sonoridade a gente pode abordar 3 dimensões, que são a dimensão da aliteração, assonância e onomatopeia. A aliteração, ela é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, a música dos Engenheiros do Havaí. Existe uma aliteração em P. Ela é mais ou menos assim. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. Ou seja, existe a repetição da consoante P. A assonância é exatamente a mesma coisa que a aliteração, porém, ao invés da repetição ser em consoantes, ela é em vogais. Por exemplo, na frase: a Mara prepara a cara para Lara não caçoar. Eu tenho assonância em A, porque eu tenho a repetição da letra A ao longo de todo o período, certo? Onomatopeia, por outro lado, ela é a emulação de sons. Por exemplo, se eu disser tic-tac, as horas passam. Tic-tac é a emulação do som do relógio. Ou então, toque-toque, abre a porta. Toque-toque é uma onomatopeia que representa alguém batendo na porta, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, isso é bastante importante para o crescimento do canal e para que a gente possa publicar vídeos. Boa sorte no concurso, vai dar tudo certo. E era isso por hoje. Até mais.